Livro: O Guia do Lar. Uma carta valiosa e animadora. Distinto amigo Luiz Guimarães. Saudações. Li atentamente as 77 folhas do valioso livro O Guia do Lar, que vai confiar aos editores. Elaborado com competência e labor, aqui está rico repositório de doutrinários conselhos necessários à formação, preservação e santificação da família, célula mater da sociedade cristã. É o que fez a Igreja Católica em todos os tempos, é o de que, na parte cívica, cuida presentemente o Estado Novo brasileiro. Cumpre ao distinto amigo, católico integral que é, submeter in totum o Guia do Lar à Excelentíssima autoridade eclesiástica para o devido exame e legal aprovação. Pelas inspirações que Deus lhe concedeu para o alto desígnio da obra e porque me distinguiu para a leitura dos originais, é que, reconhecido, o abraço com toda a veneração. Servo e amigo, Monsenhor Vicente Soares. Aos leitores. Nada tenho que possa dar brilho e realce a este livrinho, a não ser o desejo de colaborar, embora modestamente, para a formação de lares católicos que são a sementeira dos verdadeiros servos de Deus. Membro efetivo da Ação Católica, e portanto, humilde operário na construção deste monumental edifício que é um dos palácios de Cristo Rei, e onde tudo se procura fazer para o seu glorioso reinado, que recompensa não será a minha, e que alegria, se este trabalho, de algum modo, concorre para a realização da obra dos abnegados lutadores pela santa causa do Senhor. E não é este o supremo ideal dos bravos e piedosos componente dessa filha querida de Pio XI, e de todos as fiéis de boa vontade? Apresentando-vos esta simples oblata sem a menor sombra de vaidade, nutro a doce esperança de tirardes dela algum proveito. Entrego-a às vossas mãos na certeza de benévola acolhida e persuadido do carinhoso agasalho que haveis de dar-lhe. Ei-la, pois, à espera de vossa complacência, procurando transmitir a seus leitores tudo o que consegui entesourar, pedindo-vos levar em conta tão somente a boa vontade do autor, desculpando o que de falho encontrardes. Folheto simples, sem retórica e sem eloquência, mas, contendo instruções verdadeiramente evangélicas, conselhos aproveitáveis e narrações de fatos exemplaríssimos e edificantes, tudo organizado cuidadosamente, com a intenção de ser útil a todos os lares, bem como aos candidatos a constituí-los. E assim, os maridos que pretendam a verdadeira felicidade em seus lares, as esposas e mães que aspirarem uma vida realmente cristã, sincera dedicação de seus nascidos e a glória de ter filhos que as honrem e que saibam fazer jus às bênçãos de Deus e da pátria. Os filhos que quiserem ser dignos e gozar de um nome querido na sociedade. Os noivos que se proponham a uma acertada aprendizagem para futuros esposos e chefes de família no governo do lar. E, finalmente, todos os que se interessarem por esta sagrada instituição, leiam este livrinho, manusem nas horas de lazer, meditem sobre suas exortações. E se desta leitura e desta meditação colherem abundantes frutos na formação e santificação da família, base da estabilidade da pátria, estará realizada a minha missão e me sentirei generosamente recompensado. Assim Deus o permita, assim sejam por Deus deferidos os votos sinceros que faz o autor. Uma preliminar necessária sobre a vida de Jesus e a finalidade do homem. Não temos neste mundo interesse maior que o da nossa salvação, e ninguém pode salvar-se senão em Jesus Cristo. A fé em sua palavra, a obediência a seus mandamentos, a imitação de suas virtudes, eis a vida do verdadeiro cristão, não há outra, tudo mais é vaidade. Tenho visto, diz o sábio, que ao homem nada mais lhe fica de todos os trabalhos com que se consome debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 1, versículo 13. Riquezas, prazeres, honras, que é tudo isto quando se lança o corpo na sepultura e a alma vai para a sua eternidade. Pensa nisso seriamente desde hoje, porque amanhã, talvez já seja tarde. Seja, pois, nosso principal estudo, meditar na vida de Jesus Cristo. Imitação de Cristo, reflexões do capítulo 10, quem me segue não anda em trevas. São palavras de Cristo, com as quais nos admoesta. Que imitemos a sua vida e costumes, se queremos verdadeiramente ser aliviados e livres de toda a cegueira do coração. João capítulo 8, versículo 12. Propõe as seguintes linhas, expor franca e lealmente, alguns rudimentares conhecimentos da finalidade do homem e da vida de Jesus, conhecimentos estes, indispensáveis a quem desejar seguir o verdadeiro caminho traçado pelo Divino Salvador. Deus, ao criar o mundo, podia fazê-lo num momento, com uma só palavra, tal o seu poder.
Entretanto, querendo dar-nos exemplo para todas as boas organizações, que só podem ser bem instituídas quando para isso há meditação e tempo suficiente para cálculos e perfeita orientação na marcha dos trabalhos, aprouve empregar o tempo de uma semana nesta maravilhosa construção, começando pelas palavras faça-se a luz, e imediatamente a luz se fez. Deste modo, foi prosseguindo o Criador dia a dia, até concluir o seu divino trabalho, destinando o sexto dia para a criação do homem e o sétimo para o descanso. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, foram as suas palavras. Quão grande é o amor de Deus para com os homens! Ao criar todas as coisas, mandou apenas que elas se fizessem. Mas, ao chegar a vez do homem, tomou carinhosamente em suas próprias mãos um pouco de barro, e deste fez uma figura perfeita, à sua semelhança, onde mais tarde viria a encarnar-se. E embora tudo, aquela figura não passava de um boneco. As múltiplas peças daquele belíssimo e complicado organismo estavam admiravelmente preparadas, faltando apenas o motor para sua movimentação. Soprou o Criador naquela figura inerte o seu Espírito puríssimo, que é a nossa alma, instantaneamente deu-lhe vida e todo o movimento. Feito o homem com todas as suas faculdades, quis o divino Criador dar-lhe uma companheira, instituindo a união do homem com a mulher, ou seja, o santo matrimônio. Extraiu uma das costelas de Adão enquanto este dormia, dela fez a primeira mulher, e assim estabeleceu a base da procriação humana. Que sublimidade, que pureza de espírito e quanto de candura e perfeição nestas duas primeiras criaturas humanas que tomaram os nomes de Adão e Eva. E, irradiada destas mesmas virtudes, desta mesma luz divina deveria ser toda a sua posteridade. Mas, aquela desobediência, aquela lamentável falta dos nossos primeiros pais, que se chamou pecado original, foi a causa da pena e maldição que sobre eles caíram, ofuscando o brilho da luz divina que deveria iluminar todos os descendentes de Adão, ao se apresentarem inocentes neste mar tempestuoso da vida. Pecado original. Palavras terríveis que tanto nos humilham. Fraqueza daqueles infelizes, que, tentados e seduzidos pelo Rei das Trevas ao aparecer-lhes em forma de serpente, não souberam medir a profundeza do abismo em que iam precipitar-se. Entretanto, é o mesmo bondoso Criador, o Deus de infinita bondade, aquele, cujo coração está sempre a transbordar de amor por seus filhos, ainda os mais ingratos, proporcionando-lhes todos os meios de salvação. Formulou seus mandamentos em artigos confiados a Moisés no Monte Sinai, esclareceu ao homem os seus deveres na terra, apontando-lhe o caminho a seguir, com promessas de grandes recompensas para aqueles que observassem e cumprissem a lei. Para Adão e Eva, que conseguiram o perdão pela penitência, a mulher que me destes por companheira deu-me do fruto e eu comi. Para Abrão, Isaac, Jacob, José e tantos outros patriarcas e todos os que guardaram fielmente o Santo Decálogo, antes da vinda de Jesus, preparou o Criador um lugar especialíssimo a que deu o nome de limbo, onde permaneceram aquelas almas santas numa verdadeira mansão de paz, e livres de qualquer sofrimento, à espera do Messias prometido. Ali, esperaram calmamente a gloriosa ressurreição do Mestre, o qual, através de um triunfo esplendoroso, as conduziu à presença de seu eterno Pai, onde ficaram gozando eternamente as delícias do paraíso. E qual a causa da privação de tantos séculos aos nossos antepassados da antiga lei, de comparecerem à presença de Deus? Unicamente a negra mancha indelével do primeiro pecado cometido na terra, penetrada nas alminhas inocentes ao virem ao mundo, estorvando com uma opacidade nublosa aquela luz diamantina, irradiada por Deus, em nossos primeiros pais, e que deveria resplandecer sempre em todos os seus descendentes. E foi assim, que a reta justiça divina, segundo os sábios desígnios de Deus, exerceu a plenitude de sua integridade imutável, para todos os séculos da existência humana. Mas, ao lado desta justiça inexorável, está a bondade e a misericórdia infinita do nosso Pai Celeste, mais uma vez comprovada pelos sublimes e incomensuráveis mistérios da encarnação e redenção. E para a realização destes miraculosos desígnios de Deus, desceu do céu à terra a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, que é o mesmo Deus, sem mácula, tomando o nome de Jesus Cristo. Então, o divino Criador passou ao seu unigênito Filho, o báculo triunfal do poder de governar o mundo, sendo por isso que o proclamamos Cristo Rei, Imperador das criaturas, nos lares, na sociedade e em todos os lugares. Christus vivit, Christus regna, Christus impera. E daí, tudo o que pretendemos do Pai, só o conseguiremos pelos merecimentos do Filho, nosso incomparável mediador. Jesus homem, viveu entre nós durante 33 anos, apresentando-nos o mais perfeito exemplo de virtudes. De pobreza,
desde a gruta de Belém e em toda a sua vida na terra, pacientemente, praticou esta virtude, manifestando o maior desprendimento e abnegação, tendo para com os pobres um amor e uma dedicação inexcedíveis. De humanidade, são inúmeras as suas ações de humanidade, nos diz as Escrituras. Quando curava os leprosos, quando dava fala aos mudos, audição aos surdos, vista aos cegos, movimento aos paralíticos, enfim, quando fazia aliviar o sofrimento humano, quanto de zelo e complacência não enchia seu coração. De humildade, a família sagrada de Nazaré foi o mais perfeito modelo dos lares, e aí, Jesus tornou-se o mais resplandecente espelho dos filhos, obediente, dócil e carinhoso para com seus pais, manso e humilde, submetia-se inteiramente ao governo da casa, cheio de atenção para com os ensinamentos paternos. De caridade, em amor e caridade foi que mais resplandeceu a sua bondade infinita concentrada no âmago do seu amorosíssimo coração. Numa vida puríssima de santidade, praticou entre os homens os mais notáveis benefícios. Foi o taumaturgo assombroso das multidões que o acompanhavam, e tudo fazendo a fim de conquistar o seu povo para a fé. É de notar-se que só quando atingiu a idade de 30 anos deu começo à sua obra de catequização mundial, iniciando-a com a sua própria doutrina, numa série ininterrupta de trabalhos, nos seus 3 últimos anos de permanência no mundo. Nele permaneceu intacta aquela mesma divindade celestial e com ela a ciência e o poder, de modo a não lhe faltarem elementos para, com maestria inigualável, organizar quaisquer empresas por mais complexas e grandiosas que fossem. Entretanto, quis ainda nos ensinar as condições indispensáveis, exigidas por esses empreendimentos que nas suas diretrizes devem se achar homens já de certa madureza e circunspecção, de critério e energia eficientes para tais organizações. Para transmitir seus ensinamentos, poderia fazê-lo sem auxiliares ou cooperadores, mas quis mostrar-nos um modelo perfeito de cooperações, naqueles que escolheu para o auxiliarem na fundação da sua igreja. Para a instituição desta, que é uma verdadeira corporação mística, que se assenta sobre os princípios imortais do cristianismo, fiel transmissora das divinas revelações, foi buscar humildes operários, quase todos analfabetos, pescadores, deixando de os escolher entre nobres e potentados. Aí, mais uma lição nos deu, que em regra geral, é nas classes humildes que se encontra a melhor boa vontade e os melhores soldados para a boa peleja. Ensinados convenientemente, esses humildes companheiros tornam-se ótimos cooperadores, ao passo que, com raras exceções, os de posição elevada são frios e desinteressados pela santa causa de Deus. Aqueles homens humildes, escolhidos por Cristo para seus discípulos, cooperando ativamente na construção deste inabalável e invencível edifício, contra o qual nem as portas do inferno podem prevalecer, tornaram-se cheios do Espírito Santo e, por isto, ilustres e piedosos varões, conhecedores de muitas línguas, consagrados e idôneos para o ministério divino e assim confirmados na fé pelas palavras do Mestre. Sicut misit me pater e ego mito vos. Iuntis in rundum, universum praedicate evangelium homini creaturae. Ó, Igreja Católica Apostólica Romana, excelsa obra das mãos do Salvador. Tu és a primeira construção do Filho de Deus aqui na terra, tu, o tesouro de inesgotáveis graças para toda a humanidade. Bendita sejas. O Divino Mestre, através de uma vida construtiva e trabalhosa que aqui teve nos seus 3 últimos anos, procurou sempre aperfeiçoar a antiga lei, com expressões claríssimas, facilitando a todos a compreensão do Divino Decálogo e os meios de se observá-la. Que perfeitas e proveitosas fontes de salvação organizou Jesus no curto período trienal de trabalho benéfico para os homens. O santo sacramento do batismo, cujas águas puríssimas foi ele o primeiro a receber no leito do Jordão, das mãos do Batista, seu digno e fiel precursor, nos lava a mancha do pecado e nos torna puros para a união com Deus, enquanto conserva a alma o brio daquela luz até então interceptada. É o diploma sagrado que habilita a dignidade de cristãos e de filhos da Igreja. O matrimônio, estabelecido por Deus no paraíso terrestre, quando uniu e abençoou os nossos primeiros pais, e elevado à dignidade de sacramento 4.000 anos depois, por Jesus Cristo, nas bodas de Caná, é a legítima instituição da família e fundamento da sociedade. E a Eucaristia, nas vésperas de sua morte, naquela memorável e última ceia, em companhia de seus discípulos, e com estes pondo-se de pé, o Divino Mestre tomou o pão e o cálice com vinho, benzeu-os, e com a mais piedosa oblação apresentou-os ao Pai Celeste, para quem levantou ternamente os olhos e elevou o seu espírito, dizendo logo aos apóstolos: Este é o meu corpo, referindo-se ao pão. E este é o meu sangue, apresentando-lhes o cálice. Quem dele se alimentar terá a vida eterna.
E assim se instituiu o sublime tesouro da Eucaristia, embelezamento primoroso do cristianismo. No dia da sua gloriosa ressurreição, no cenáculo de Jerusalém, onde se achavam em retiro e orações, fechados à chave, os apóstolos e a Virgem Santíssima, ficaram todos surpreendidos, ao verem Jesus apresentar-se pessoalmente e logo dizendo-lhes: "A paz esteja convosco." E dirigindo-se aos apóstolos acrescentou: "Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio." E assoprando sobre eles, continuou: "Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes na terra, serão perdoados no céu, e aqueles a quem não perdoardes, não serão perdoados." Belíssima e incontestável instituição divina, o Tribunal da Penitência. É a fonte de misericórdia e a tábua de salvação para os náufragos, neste mar impetuoso da vida. É o maior dos benefícios concedidos por Deus ao pecador. Finalmente, Jesus, já em agonia mortal, do alto do Calvário, pregado cruelmente na cruz, foram estas as suas palavras de vingança, ante os verdugos que tanto o martirizavam: "Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem." Ó, que belíssimo exemplo de amor e caridade cristãos! Depois, vendo São João, de pé, ao lado de sua mãe amargurada, disse a esta: "Mãe, eis aí o teu filho." E em seguida, ao discípulo amado: "Filho, eis aí a tua mãe." Ó, amor infinito! Mesmo em seus últimos momentos, legou-nos em testamento de sangue, lágrimas e dores, a mais preciosa das joias, nossa incomparável Mãe Maria Santíssima. Lágrimas benditas de Maria, sangue preciosíssimo de Jesus, lavar as nódoas do pecado em nossas almas. Salvai-nos! E foi nessa hora extrema, que Jesus homem nos proporcionou os últimos benefícios em sua vida mortal, terminando, creio ter deixado nestas linhas alguns rudimentares conhecimentos relativos à finalidade do homem e à vida de Jesus, tão desconhecido dos homens, os quais, privados desta graça, não podem amar a Deus como Ele quer e manda, logo no primeiro artigo de sua santa lei. Quem não conhece uma pessoa, não pode amá-la com perfeição. Procuremos, pois, a Jesus na Eucaristia, onde Ele se acha continuamente em corpo, alma e divindade, tal como está no céu, e onde o podemos vê-lo, reconhecê-lo, amá-lo e adorá-lo. E sendo Jesus o próprio Deus, se o vemos, se o conhecemos, se o adoramos, é ao mesmo Deus que o fazemos. E só assim poderemos solucionar os problemas encantadores da nossa finalidade e melhor observar a santa lei de Deus. Capítulo 1. Com os maridos. É este o capítulo inicial do meu livrinho, que será sempre um auxílio para as constituições de lares. O lar é um viveiro de boas ou más consequências, uma árvore de bons ou maus frutos a serem colhidos na sociedade. É mais ainda, é a base fundamental da coletividade social. Produz bons frutos, quando a sua formação é orientada em princípios básicos de fé espiritual e cívica. Pela fé espiritual, que é a verdadeira síntese do cristianismo, a chama ardente que afervora o coração do soldado de Cristo. Pela fé cívica, que é o encorajamento impulsivo e resistente do soldado da pátria. Assim, o lar é uma instituição mística, necessária e única para a composição da sociedade. E esta misticidade sublime, indispensável à vida interior, faz do homem um católico disciplinado e ao mesmo tempo um ótimo cooperador com a vida nacional. Mas, quando não são observados esses princípios, quando Cristo ali não reina, passa o lar a ser então um enxame de zangões que só poderá concorrer para desgosto e confusão de seus coabitantes, e também da sociedade. Comecemos então pelos maridos, principais protagonistas desse complicado cenário da vida humana. De todas as coisas terrenas, negócios, propriedade, honrarias sociais, etc., nenhuma deve importar tanto ao homem da família como a boa orientação do seu lar. Aí deve ele empregar todo o esforço e empenho para que as flores desse ameno jardim, cultivadas pelos esposos, jardineiros consagrados por bençãos de Deus, medrem viçosamente nesse ambiente de cristianização, impregnado de pura fragrância eucarística. Mas, infelizmente, e este é o maior dos males sociais, a maioria dos chefes de família descuida pusilanimamente dessa nobilíssima missão de tanta grandeza. E muitos desses homens, que se tornam réus de faltas graves que cometem, desviados do bom caminho, muitas vezes chafurdados em antros de perdição, têm, no registro da sociedade, que infelizmente pouco se interessa pela vida privada de seus pares, um nome de destaque, e são bajulados com grandes encomios, de uma vez que se empenham em deveres exteriores. Cuidam com perseverança de coisas sociais, zelam pela conservação do nome que têm entre seus pares, esforçando-se ao mesmo tempo, a fim de conseguir simpatias e para isso delicados e atenciosos se tornam,
principalmente tratando-se de senhoras, no que fazem muito bem. Mas, quando chega a vez dos de casa, quando tratam com a sua cara-metade que deveria ser o seu encanto, o seu maior tesouro, amizade e conforto nas tribulações e futuro arrimo na velhice, adeus bons modos, adeus delicadeza. Ao transpor o limiar da porta, lá fora fica toda sua filantropia e amenidade, para transformar-se em estúpido grosseirão, dirigindo-se aos seus em gritaria estridulosa, qual o rugir aterrorizador de uma fera encurralada, causando espanto a toda a vizinhança. Que contrassenso, meu Deus! Justamente naquele santuário de bênçãos onde deveria sempre penetrar sequioso de tranquilidade, de paz e de contentamento, deixando na rua o nervosismo, o descontentamento e todas as preocupações de contrariedades de que lhe sobrecarrega a sua vida de lutas contínuas, para aí passar algumas horas felizes. O lar, quando nele reina o Cristo, quando observados os seus ensinamentos, é para o chefe e todos os seus componentes, uma verdadeira Jerusalém pacífica e confortadora. É um doce convívio de delícias para todos, é o jardim familiar onde o homem pode aspirar, prazeroso, o delicioso perfume de suas estimadas flores à esposa e os filhinhos. Aí terá os momentos mais felizes da vida, aí conseguirá tréguas calmosas para suas lutas. Quão belas e sublimes as maravilhas de um lar feliz! Quantas bênçãos e graças não chovem naqueles que o constituem digno deste nome. E para a desejada consecução de tudo isso, é mister que sejam observadas e cumpridas as prescrições do Divino Mestre, reveladas à sua Igreja e transmitidas por seus ministros quando, pelo sacramento do matrimônio, procedem à união matrimonial. Para melhor ilustrar as considerações que venho fazendo sobre o modo atencioso e delicado que os maridos devem ter para com suas esposas, passarei a narrar em seguida alguns fatos acontecidos e sentenças apropriadas, de pensadores ilustres, através de desataviados comentários do autor. Gladstone, um inimigo terrível em público, nunca fez crítica em casa, é o que diz Carnegie, em seu livro Como Fazer Amigos. Quando descia para o café matinal e via que o resto da família ainda estava dormindo, tinha maneira gentil de manifestar sua desaprovação. Alteava a voz e enchia a casa com um canto misterioso que lembrava aos parentes que o homem mais ocupado da Inglaterra estava sozinho no andar térreo, esperando pelo café. Diplomata, discreto, refreava as críticas domésticas. O mesmo fazia Catarina. A grande Catarina governou um dos maiores impérios que o mundo já conheceu. Sobre milhões de súditos, ela dispunha do poder de vida e de morte. Politicamente, foi várias vezes uma tirana cruel, levando a efeito guerras desnecessárias e sentenciando muitos dos seus inimigos a serem derrubados pelos pelotões de fuzilamento. Entretanto, se a cozinheira queimasse a comida, ela nada dizia. Sorria e comia com urna tolerância que a média dos maridos devia imitar. Oliver Wendell Holmes, o querido autocrata da mesa do café matinal, era tudo, menos um autocrata em sua própria casa. De fato, ele levava sua consideração a um extremo tal, que quando se sentia melancólico e triste, procurava ocultar suas tristezas. Do resto da família, era bastante ruim para si, o ter que padecê-las só, sem dividi-las com os outros, dizia sempre. É o que fazia Holmes. Certo industrial de nomeada, ocupadíssimo no escritório de sua fábrica de tecidos, a dirigir númeras coisas, costumava telefonar 2 vezes e mais ao dia para sua esposa. Não que ele tivesse novas para lhe dar, mas para mostrar à pessoa amada que ele estava pensando nela, e que o seu bem-estar e a sua felicidade lhe eram muito caros, e que ele se achava muito perto do seu coração. Como sabiam esses homens compenetrar-se dos deveres de um esposo delicado e carinhoso, e como se achavam persuadidos de que a grosseria é o câncer que devora o amor. Todos devem saber disto, e no entanto é notório que somos muito mais delicados com os estranhos do que com os nossos parentes. Na Rússia dos czares, era costume entre a mais alta sociedade, quando terminavam o jantar de que os convidados haviam gostado, insistirem para que o cozinheiro fosse trazido à sala, a fim de receber as congratulações dos presentes. Por que não ter a mesma consideração com sua esposa, dando-lhe sinal de satisfação e deixando-a compreender que você apreciou muito certos pratos, principalmente o daquele frango assado que estava saboroso? Dê-lhe um aperto de mão. Enquanto estiver fazendo assim, não tenha receio de deixá-la compreender quão importante é ela para sua felicidade. A delicadeza é tão necessária para o casamento como o lubrificante é para o motor. Ouçamos o que disse Dorothy Dix, a primeira autoridade da América nas causas de infelicidade matrimonial.
Ela afirma que mais de 50% do total de casamentos redunda em fracasso e sabe que uma das razões por que tantos sonhos românticos se desfazem na corte de Reno é a crítica à fútil e dolorosa crítica. É uma coisa que fere profundamente as esposas e que deve ser inteiramente abolida entre os maridos. Estes devem sempre procurar todos os meios que possam torná-los agradáveis às suas mulheres. As flores, por exemplo, não custam muito caro, especialmente na primavera, e muitas vezes se acham expostas à venda em diversos pontos da cidade. Entretanto, são raros os maridos que levam algumas, por simples que sejam, a fim de presentearem as suas esposas. E é tal o efeito produzido por esta pequena ação tão inocente, que aquelas singelas flores podem ser comparadas às mais raras e de mais alto preço que possam aparecer na floricultura. Então não aguarde ocasião em que sua esposa esteja no hospital para lhe dar flores. Por que não levar-lhe hoje mesmo à noite alguns cravos ou rosas? Experimente e veja o que acontece. As senhoras dão muita importância à data natalícia e outros aniversários, e o verdadeiro motivo dessa tradicional preocupação que ninguém pode explicar, permanecerá sempre oculto no cérebro feminino assim. O homem poderá esquecer-se das principais datas de comemoração nacional, mas a data do aniversário da esposa e do dia do seu casamento, isso nunca, seria uma falta irreparável. A maioria dos homens não calcula o valor dessas pequeninas coisas e atenções de todos os dias como colaboradoras importantes da vida do lar, e por isso deixam em abandono esta necessária aplicação de delicadeza e carinho. Finalmente encerra-se este capítulo com alguns conselhos do grande teólogo M. Miguel Martins, extraídos do seu admirável livro, O Missionário Brasileiro, transcrevendo outros muitos do mesmo autor no final dos demais capítulos, com a epígrafe: O missionário brasileiro, o homem deve procurar seriamente cumprir com todos os deveres próprios do seu estado. Entre estes está o do homem casado, de tratar a sua mulher com muito amor e ternura, lembrando-se sempre que a mulher não é uma escrava, mas é a sua consorte, companheira dos seus trabalhos, dos seus desgostos, bem como das alegrias e contentamentos. Não pode proibir a sua esposa de cumprir com os seus deveres religiosos. Ao contrário, deve unir-se com ela no cumprimento destes deveres. Se quiser ter uma mulher correta, piedosa e digna do seu estado, facilite sempre os meios que dependam de si para que ela seja uma católica legítima na prática da religião. Capítulo 2. Com as esposas. Uma das maiores preocupações da mulher casada é a de conseguir o amor sincero e uma lealdade perfeita do seu marido, empregando para isso tudo aquilo que o agrade, que o satisfaça, respeitados todavia os sagrados deveres para com Deus. Ótimos conselhos e proveitosas advertências são dados e feitas neste sentido, pelo sacerdote, ao celebrar o santo sacramento do matrimônio. Procurando aproveitar todas as ocasiões e oportunidades para conquistar o seu esposo e dele conseguir uma simpatia permanente, uma confiança inabalável, deve esforçar-se em zelo e carinho para que nunca lhe falte a amizade de Deus. Para isto conseguir, estará sempre em votos à providência divina, em busca de bênçãos e graças para aquele a quem ela deseja fervorosamente estes benefícios. Deve viver sempre de acordo com o marido, obedecendo em tudo, menos em coisas que possam ofender a Deus, e, mesmo aí, deverá portar-se com toda a prudência a fim de evitar desordens no lar. Fugir a todo transe de discussões discordes e intermináveis, quase sempre consequência de grandes desgostos e algumas vezes causa de rancorosas aversões. Ao invés disto, não perderá a ocasião de manifestar a seu marido uma dedicação cativante, um carinho especial e uma certa doçura em suas palavras, a fim de atrair a simpatia do seu inseparável companheiro. O juiz Joseph Sabah, de Chicago, que já reviu milhares e milhares de disputas matrimoniais, diz: coisas triviais são a causa, muitas vezes, das infelicidades conjugais. Uma coisa simples como um até logo pronunciado de certo modo, de uma esposa ao marido, quando ele se vai para o trabalho, de manhã, poderia evitar grande número de desordens. A tolerância e a paciência em sofrer as pequenas faltas e imperfeições produzem um efeito incalculável para harmonizar a convivência entre os casados, e as exigências, as queixas, irritam e estabelecem uma situação dolorosa. Nada de suspeitas infundadas, instigadoras do ciúme, que é um dos mais poderosos auxiliares do inimigo na luta pró-ruína dos casados. Para mais substanciar as reflexões que venho fazendo, vamos ouvir os seguintes fatos históricos. 75 anos atrás, diz o historiador, Napoleão III da França, sobrinho de Napoleão Bonaparte, enamorou-se de Marie Eugénie Ignacia Augustine de Montijo, condessa de Teba, a mulher mais bonita do mundo, e desposou-a.
Seus conselheiros fizeram-no ver que ela era filha de um insignificante conde espanhol. Mas Napoleão replicou: que tem isso? A graça daquela jovem, a sua beleza, seu encanto, sua mocidade, encheram-me de uma felicidade divina. Preferi uma mulher que eu amo e respeito. Com estas palavras, num discurso pronunciado do trono, desafiou uma nação inteira, dizendo: prefiro-a a uma mulher desconhecida para mim. Napoleão e sua noiva tinham saúde, riqueza, poder, fama, beleza, amor, admiração, todos os requisitos para um romance perfeito. Nunca o fogo sagrado de um casamento ardeu com incandescência mais brilhante. Mas, a chama santa cedo feneceu e a incandescência esfriou, tudo se reduzindo a cinzas. Napoleão pôde fazer de Eugénie uma imperatriz, e nada mais, em toda La Belle France. Nem o poder do seu amor, nem o poder do seu trono puderam impedi-la de ser ranzinza. Louca pelo ciúme, devorada pela suspeita, escarnecia de suas ordens, negando-lhe mesmo uma demonstração de intimidade. Aparecia no seu gabinete inesperadamente, quando ele estava tratando de negócios do Estado. Interrompia suas mais importantes discussões. Recusava deixá-lo só, sempre receiosa de que ele pudesse estar com outra mulher. Muitas vezes correu para junto da irmã, queixando-se do marido, ameaçando. Forçando assim a sua vida, causou-lhe sempre transtornos e aborrecimentos. Napoleão, dono de uma dúzia de suntuosos palácios, imperador da França, não pôde encontrar um tesouro de sua propriedade onde descansasse a alma. E o que conseguiu Eugénie com tudo isso? Aqui vai a resposta, segundo Reinhard. Napoleão, com o chapéu mole, caído sobre os olhos, e acompanhado por um dos seus confidentes, escapava durante a noite por uma portinhola lateral, para realmente encontrar-se com alguma dama airosa que já o esperava, ou então reviver um velho hábito, passeando pela grandiosa cidade, a respirar uma atmosfera dos pudera ter sido. Através das ruas que um imperador raramente vê, fora dos contos de fadas. Eis o que as impertinências ensejaram a Eugénie. É verdade que ela se sentou no trono de França, é verdade que foi a mulher mais bonita do mundo. Mas, nem a realeza nem a formosura puderam conseguir manter vivo o amor no meio das venenosas fumaças da desconfiança. Eugénie podia ter levantado a sua voz como o velho Job e se lastimado. A coisa de que eu mais temia caiu sobre mim, e foi ela quem a fez cair sobre si. Pobre mulher, que com seu ciúme, com sua impertinência, cavou a própria ruína. Entre os estratagemas infernais já inventados por todos os demônios do inferno para destruir o amor, a impertinência e a teima são os mais notáveis. Vamos a um outro fato quase de idênticas circunstâncias. A mulher do conde Leão Tolstói descobriu, isto quando já era tarde demais, e assim, antes de morrer confessou às filhas: fui a causa da morte de seu pai. Suas filhas não lhe responderam. Estavam chorando. Sabiam que sua mãe dizia a verdade. Sabiam que ela o matara com suas queixas constantes, sua crítica de todo o dia e sua eterna impertinência. Entretanto, o conde Tolstói e sua esposa deviam, por todos os motivos, ter sido felizes. Ele foi um dos mais famosos novelistas de todos os tempos. Duas das suas obras-primas, Guerra e Paz e Ana Karenine, brilharam sempre entre as glórias literárias da terra. Tolstói era tão famoso que seus admiradores o seguiam dia e noite e taquigrafavam todas as palavras que ele pronunciava. Mesmo que dissesse meramente penso que vou deitar-me, palavras tão triviais, tudo era anotado. E há pouco, o governo russo estava imprimindo todas as sentenças que escreveu, e os seus escritos dariam uma centena de volumes. Além de fama, Tolstói e sua esposa tinham riqueza, posição social e filhos. Nenhum casamento já floresceu sob céu mais amigo. No começo, sua felicidade pareceu perfeita demais, intensa demais para durar. Assim, ajoelhados juntos, rogavam a Deus Todo-Poderoso para continuar a sua aventura. Então, aconteceu uma coisa surpreendente. Tolstói foi mudando pouco a pouco. Tornou-se uma pessoa totalmente diferente. Tornou-se envergonhado dos grandes livros que escrevera e desta época em diante dedicou sua vida a escrever panfletos pregando a paz e a abolição da guerra e da pobreza. Este homem, que certa feita confessou haver acometido na sua mocidade todos os pecados imagináveis, mesmo o assassínio, procurou seguir depois, literalmente, os ensinamentos de Jesus. Deu todas as suas terras e passou por uma vida de pobreza. Trabalhou nos campos rachando lenha e empilhando feno. Fazia seus próprios sapatos, varria seu quarto,
comia num prato de madeira e procurava amar seus inimigos. A vida de Leão Tolstói foi uma tragédia, e a causa desta foi o seu casamento. Sua mulher amava a luxúria, o que ele desprezava. Ela ansiava pela fama e pelos aplausos da sociedade, mas estas coisas frívolas nada significavam para ele. Ela suspirava por dinheiro e riqueza, e ele acreditava que a riqueza e a propriedade privada eram o mal. Durante anos ela respirou, censurou, gritou porque ele insistia em conceder o direito de publicação de seus livros sem qualquer retribuição financeira. Ela queria o dinheiro que os livros produzissem. Quando Tolstói se opunha aos seus desejos, ela era acometida de crise histérica, rolava no soalho com um vidro de ópio nos lábios, jurando que ia matar-se e ameaçando atirar-se da janela. Há uma passagem na sua vida que parece uma das cenas mais particulares da história. Como já ficou dito, eles eram gloriosamente felizes no começo da vida matrimonial, mas 48 anos depois, ele dificilmente conseguia a atenção da parte dela. Certa noite, esta velha e desventurada esposa, faminta por afeto, ajoelhou-se a seus pés e mendigou-lhe para ler alto as lindas páginas de amor que há 50 anos atrás havia escrito a respeito dela no seu diário. Enquanto ele leu sobre os belos e felizes dias que se foram para sempre, ambos choravam. Quão diferentes eram as realidades da vida dos românticos sonhos que tinham sonhado havia tanto tempo. Finalmente, quando tinha 82 anos de idade, Tolstói não pôde por mais tempo suportar a trágica infelicidade do seu lar e fugiu de casa, numa noite de intensa neve, isto em outubro de 1910. Fugiu no frio e na escuridão, não sabendo para onde ir 11 dias mais tarde. Morria de pneumonia numa estação de estrada de ferro. E o seu desejo de moribundo foi que sua mulher não tivesse permissão para ir à sua presença. Tal foi o preço porque a condessa de Tolstói pagou pela sua impertinência, queixas e histeria. Só a loucura poderia justificar essa infeliz mulher, e acredito que, de fato, ela sofresse perturbações em suas faculdades mentais, segundo o que ela própria, talvez em estado normal, confessou reconhecendo, porém, já tarde demais. São estas as penas, ainda, na terra, para as desgraçadas mulheres que, esquecidas dos deveres do seu estado, assim procedem para com seus maridos. Mas, felizmente, muitas são ainda as que compreendem e seguem a rota que lhes é traçada na vida cristã. E assim, vamos ouvir o fato seguinte, onde se aprecia a verdadeira compreensão de um casal exemplaríssimo, de seus mútuos deveres de atenção e delicadeza, o que é justamente um contraste com os que acabamos de narrar. Disraeli contava já seus 35 anos, quando resolveu consorciar-se. E não se casou por amor. A mulher que lhe excedia 15 anos em idade estava já de cabelos brancos. Não era bonita e nem brilhante, era rica. Sua conversação era cheia de erros históricos e literários e que muitas vezes provocavam risos. No trajar, o seu gosto era bizarro e fantástico na arrumação da casa. Mas ela era um gênio positivo na mais importante coisa do matrimônio, a arte de tratar os homens. Nunca intentou sobrepor sua inteligência à do marido. Quando este chegava em casa, fatigado e exausto, depois de urna tarde de torneio de galanteria com engenhosas duquesas, o frívolo temperamento de Mary Anne, era este o seu nome, permitia que ele descansasse. O lar, para o seu sempre crescente prazer, era o lugar onde podia tranquilamente entrar nas suas divagações mentais e aquecer-se no calor do coração da esposa. As horas que passava no lar com sua idosa Mary eram as mais felizes da sua vida. Mary era a sua confidente, a sua conselheira. Todas as noites ele vinha apressado da Câmara dos Comuns para casa a fim de lhe contar as novidades do dia. E o que é mais importante, em tudo que ele estava interessado, Mary Anne simplesmente não acreditava que pudesse haver fracasso. Durante 30 anos ela viveu para Disraeli e para ele somente. Quanto à sua riqueza, dela tomou conhecimento. Apenas porque lhe tornou a vida mais fácil. Em compensação, ela era sua heroína. Disraeli se tornou conde depois da sua morte, mas, ainda quando fazia parte da Câmara dos Comuns, persuadiu a rainha Vitória a elevar Mary Anne à dignidade nobiliárquica. E assim, em 1869, ela foi viscondessa Blaconfield. Não se importava que ela, nécia como era, pudesse aparecer em público. Nunca criticava, nem pronunciava palavra que pudesse ofendê-la, e se alguém ousava ridicularizá-la, surgia em sua defesa com uma lealdade feroz. Ela não era perfeita, entretanto, durante sua vida conjugal, nunca cansou de falar sobre o marido, elogiando-o, admirando-o. Por sua vez,
Disraeli nunca fez segredo de que Marie-Anne era a coisa mais importante de sua vida. Graças a essa bondade, Mary sempre dizia às suas amigas: "Minha vida tem sido uma longa cena de felicidades." Entre eles havia uma pequena pilhéria. "Você sabe", disse Disraeli, "que eu me casei com você, foi somente por causa do seu dinheiro." "Sim", retrucava ela, "mas se você tivesse de fazer isto outra vez, casaria comigo por amor, não é?" Ele confessava que sim. Marie-Anne não era perfeita, mas Disraeli foi bastante sábio para deixar que ela perfeita se fizesse. Qual foi a causa dessa feliz união por tantos anos? Os bons modos e a delicadeza de Disraeli, retribuídos sempre por Marie-Anne. A mulher faz o marido e o marido faz a mulher, diz o antigo brocardo. Por aqui pode-se calcular a importância desses sublimes atributos à prudência e à delicadeza recíproca para a felicidade do lar. Do missionário brasileiro. A mulher deve amar sinceramente e com devoção a seu marido. Deve fazer tudo quanto depende de si para que ele seja bom e cumpra com os deveres religiosos, e para conseguir este fim tão santo, rogar constantemente a Deus, pedindo ao marido que procure viver na amizade e união com Cristo. Mas deve isto fazer com respeito, doçura, agrados, e nunca com meios autoritários, repreensões, injúrias, para não desagradá-lo e para que a sua tentativa não produza efeito contrário. Em tudo deve obedecer ao marido, menos em coisas que possam ofender a Deus, e mesmo nesse penoso caso, procederá com toda a prudência a fim de não perturbar a paz. Se não puder conseguir com agrados, carinho, suplique-o com toda humildade. Com o emprego da oração e todos esses meios, conseguirá a graça necessária para vencer, e agradar a Deus sem romper a harmonia que deve reinar entre os casados. Deve ser tolerante e sofrer pacientemente as pequenas faltas e imperfeições. As queixas, as exigências quase sempre, e sobretudo neste sentido, irritam e produzem efeito contrário. Não deve nutrir suspeitas infundadas, mas, pelo contrário, formar bom conceito de seu marido. Nada de consentir que lhe venham dizer mal dele, mesmo que tenha certeza de ser verdadeira a acusação. E quando alguém tiver o atrevimento de vir trazer-lhe novidades sobre a sua conduta, deve mostrar-lhe a porta da rua e nunca mais consentir que entre em sua casa. Deve auxiliar seu marido no trabalho, ser econômica para facilitar os meios de honesta subsistência para toda a família. Capítulo 3. Com os pais. Chegou a vez de se tratar da parte mais grave e de principal responsabilidade no tocante à organização e direção de um lar. É justamente do que vamos tratar, falando especialmente aos pais e mães de família, neste e no seguinte capítulo a percorrermos. O homem foi criado para exercer aqui na terra todas as funções determinadas pelo alto desígnio de Deus, tendo à sua disposição e para o seu gozo o conjunto de todas as coisas criadas, e para depois desta vida fruir as recompensas divinas. Entretanto, o inimigo, com a sua obra satânica, o pecado original, procurou estorvar essa determinação divina, mas frustrado ficou o seu perverso plano, pela ação misericordiosa do Onipotente que, conhecedor da nossa fragilidade, construiu-nos as barcas salvadoras da redenção, do sacramento do batismo e do tribunal da penitência. Esta é a última, e pode dizer-se, a única tábua de salvação, porquanto é a puríssima fonte que nos lava e purifica quando, após a santificação pelo batismo, o inimigo nos arrasta à lama pútrida do pecado. Para mais nos vivificar a fé, para mais nos fortificar na luta contra o inimigo, o Salvador, com o coração a transbordar de amor para com seus filhos, na véspera de sua morte tormentosa, instituiu o estupendo mistério da Eucaristia. Este é o meu corpo, este é o meu sangue, quem deles comer e beber, terá a vida eterna. Confortadoras palavras. Na hóstia consagrada, isolada no sacrário, está Jesus, Deus e homem, em corpo, alma e divindade, tão real como está no céu. Aí podemos conhecê-lo, amá-lo, adorá-lo, acolhendo-o em nossos corações e assim cumprirmos o primeiro mandamento, porque se conhecermos, amarmos e adorarmos a Jesus na Eucaristia, é ao próprio Deus que o fazemos. Depende agora do homem de boa vontade, e com o livre arbítrio de que se acha possuído, procurar aproveitar e praticar todas essas obras de beneficência, para delas tirar o proveito desejado. E é principalmente o homem que se eleva à suprema dignidade de pai, que mais precisa conhecer Jesus, a sua doutrina, toda a sua vida e praticar continuamente esses santos exercícios, para assim, e só assim, conseguir os necessários predicados para a direção do lar.
Ainda é este mesmo homem que se deve identificar com as instruções e ensinamentos da Santa Igreja de Deus, tão rica e pródiga em transmitir-nos as santas revelações e sempre alerta para assistir aos fiéis que a procuram. Assim, tornar-se-á apto e digno do nobilíssimo apostolado de Pai, e conhecedor e real executor do seu programa. Mas, infelizmente, a maioria dos pais não se interessa por estes conhecimentos. Quantos tenho visto que dispõem de recursos e despendem avultadas quantias em certos livros, romances, obras fúteis e quase sempre nocivas à moral, e recusam adquirir um livrinho sequer que trate desses ensinos cristianizadores de tamanha necessidade ao católico. E quanto ao dever de propagar a imprensa católica, fortaleza inabalável contra as tempestuosas ondas do protestantismo contra Deus e suas obras. Este jornal não serve, nada tem para ler, dizem eles, não me interessa. O jornal que me enche as medidas é o A ou B, este sim, podem-se ler. E assim vão se tornando cada vez mais ignorantes daquilo que mais precisam saber. Quem não sabe não pode ensinar, são palavras de Pio XI, de santa e saudosa memória, que tão bem ouve em propagar, impulsionar e oficializar a ação católica, que tanto se esforça em cogitar de todo o necessário para o desempenho de uma vida cristã. Estudai e aprendei, ó pais de famílias, para assim poderdes ensinar a vossos filhos e deles conseguir fiéis soldados de Cristo e, ao mesmo tempo, abnegados filhos da pátria. Medi com toda atenção a enorme profundeza da vossa responsabilidade. Tornai-vos hábeis pilotos no leme desse barco divino o vosso lar, para assim poderdes favoravelmente conduzi-lo até o porto seguro, através desse mar agitadíssimo de fraquezas humanas, que são outras tantas borrascas infernais. Ensinai, ensinai muito pelos bons livros, ensinai pela palavra, o que aprenderdes de culto e moral na sociedade, ensinai pelo catecismo que é o ponto básico e essencial de partida na grande peregrinação desta vida. Ensinai, finalmente, pelo bom exemplo, certo de que é este o ensinamento que mais grava no cérebro das crianças. Quantos pais deixam ao abandono a direção de seus lares, ou pior ainda, com o seu mau proceder, com discórdias contínuas e com o seu mau exemplo, os transformam em casas de desordem onde não reina Cristo e sim o Rei das Trevas com o seu estado maior, flageladores da humanidade. E no entanto, metidos nesta confusão diabólica, dando aos seus os exemplos mais condenáveis, nem de leve consideram a enormidade dos crimes que praticam. O modo de viver dos pais é a bússola atraente para o rumo que os filhos têm a tomar. Para melhor comprovar esta asserção, vou contar um fato verídico, que se deu, numa casa de família cristã, em uma das cidades do interior de Minas. Uma senhora distinta e ornada de muitas virtudes, tinha o bom costume, o que todos devem ter, de rezar o terço de Nossa Senhora todas as noites, o que conservou desde o tempo de menina. Casandose não pôde conseguir que o marido a acompanhasse neste piedoso exercício, porquanto, nessas horas, estava ele sempre fora de casa. Do casal vieram 2 filhos que se tornaram o encanto da família. A menina já contava mais de 7 anos e o pequeno ainda não atingira os 6. Numa noite em que a senhora, a filha e os demais fâmulos da casa iam rezar o terço, a mãe, pela primeira vez, chamou o filhinho para rezar também. O menino entrou para a sala das rezas onde já se achavam todos ajoelhados, e foi logo se deitando em um sofá. Meu filho, ajoelha-te, disse-lhe a mãe. E a criança desembaraçadamente respondeu: Homem reza é deitado, mamãe. Quem te ensinou isto? Redarguiu a mãe. Papai, quando vem da rua, não é depois de deitado que ele faz o sinal da cruz? É este o conceito que já se tinha formado no pequeno cérebro daquela criança. Cuidado, muito cuidado, pais e mães de famílias, com o que praticardes à vista de vossos filhos. Procurai sempre apontar-lhes e encaminhá-los na verdadeira via do Senhor. Certa pessoa disse uma vez, que dominada pelo fastio, passará 6 dias e 6 noites sem comer, e que isto não foi difícil, pois, no fim do 6º dia estava com menos fome do que quando lhe decorria o 2º. Entretanto, quase todos os chefes de família suporiam um crime deixar os seus filhos sem alimento. Já não digo 6 dias, mas um apenas. E no entanto, deixam-nos por dias, meses e até anos, sem lhes proporcionar o alimento espiritual, com a devida maestria e dedicação de educadores cristãos, coisa que tanto precisam para o sustento da alma, de quem 1000 vezes mais se deve cuidar. Procuram sempre para seus filhos alguns bifes com batatas e outros alimentos fortificantes na persuasão de que eles adquiram força e energia na sua constituição física, mas descuram de dar-lhes, com palavras e exemplos, alimentos cristianizadores para sua formação e fortificação espiritual, sendo que esta é de muito mais importância que a primeira.
Os filhos não pertencem inteiramente aos pais, conforme muitos destes o supõem. Pertencem a Deus, que por intermédio deles dá-lhes a existência. Os pais são legítimos procuradores de Deus, com poderes especiais de zelar, educar, corrigir e fazer tudo mais que possam, para o seu crescente desenvolvimento físico, moral e religioso, segundo a vontade do Divino Outorgante. Para a boa compreensão destes santos deveres, e um perfeito conhecimento da responsabilidade tremenda perante Deus, pelos enormes danos que vierem sobre seus filhos, e até sobre si próprios, pelo descuido e desidia no exercício dessa missão, é indispensável uma profunda meditação dos pais sobre os pontos aconselháveis de feliz orientação nessas obrigações. Quando Deus concede ao homem a grande e sublime honra de ser pai, confia-lhe um precioso tesouro a guardar. Assim, deve este homem esforçar-se para que seus filhos sejam fortes, robustos e acostumados ao trabalho desde pequenos, evitando a ociosidade que é a mãe de muitos vícios. E se assim deve proceder quanto à parte material, muito mais ainda deve ser o zelo a empregar pelo lado espiritual, que é o serviço de Deus, e o maior êxito para tudo isto está na boa educação, iniciada cuidadosamente, logo que as crianças comecem a ter algum conhecimento das coisas. Não basta que os estabelecimentos de ensino estejam providos de ilustres e hábeis professores para os cursos de instrução leiga, é preciso também que entre eles haja o temor de Deus e que este reine em todo o instituto. A frequência assídua às aulas de catecismo é uma das coisas que muito deve interessar a todos os pais e mães de família. E quantos moços são atualmente educados numa ignorância quase completa de instruções religiosas? Muito mais da média dos pais não cumprem o grande e substancial dever de comunhão pascal, concorrendo com este mau exemplo para a vida irregular de seus filhos. Querem que eles compreendam tudo o que possa ser útil à vida terrena, deixando de lado as coisas e o ensino da religião. É da falta deste ensinamento que vem o destemor de Deus e daí as consequentes desordens e perturbações na sociedade. O cuidado e zelo para com os filhos nunca devem faltar, principalmente até a sua completa formação. Desde pequenos devem ser sempre aconselhados por seus pais a fugir das más companhias, de colóquios com meninos perdidos, vagabundos, que vivem pelas ruas a praticar atos feios e maus, a não frequentar reuniões duvidosas e espetáculos de cenas imorais, a respeitarem a todos, e de modo especial os mais velhos, os ministros de Deus e a todos os atos da Igreja. Enfim, procurar incutir no tenro cérebro das crianças durante o seu desenvolvimento físico tudo quando possa concorrer para que sejam elas sempre boas, estimadas de Deus e da sociedade. E quando chegarem à época da puberdade, procurar, com prudência e certo jeito, dar-lhes alguns conhecimentos de coisas naturais da época, antes que o mundo lhe as ensine de modo inconveniente. E isto para que os moços mais ou menos fiquem ao par do que devem fazer, principalmente no tocante à moral e à saúde. Muito depende destas instruções a conservação da saúde dos moços, que lhes proporcionará o requisito mais necessário para a constituição de uma família sadia e robusta. Li numa revista publicada em Paris o lamentável fato que passo a expor. Havia ali um casal que, não tendo religião, não deu a seus filhos o necessário ensino religioso. Algumas de suas filhas casaram-se, outras não. A mais velha, que apesar de seus ardentes desejos, não tinha achado casamento, ficou com isso muito tempo contrariada. Um dia, tendo um pensamento sinistro, nele plenamente consentiu, e resolveu entregar-se à vida pública. Saiu e foi alugar uma casa nos subúrbios da cidade. Quando deram por sua falta, os pais ficaram extremamente perturbados. Mais tarde a moça chegou e foi imediatamente ao seu quarto e começou a arranjar as roupas, calçados e todos os objetos de seu uso particular em sua mala. Os pais, apreensivos, nervosos, lhe perguntaram: "Minha filha, parece que ides fazer uma mudança?" "Sim", respondeu ela, "nasci e cresci nesta casa e nunca, nem uma só vez, aqui me falaram de virtude, de vício, de alma, de Deus. Aqui só me falaram de grandezas, de divertimentos, de prazeres. Como não tenho mais esperança em lhe gozar aqui de prazeres, de divertimentos, vou procurar os prazeres e os divertimentos no mundo." Os pais, chorando, lhe perguntaram: "Onde, então, minha filha, vai morar?" Ela respondeu: "Meu pai, minha mãe, vou, infelizmente, morar onde moram essas desgraçadas que, como eu, não tiveram pais para dar-lhes a devida educação religiosa. Adeus, meu pai, adeus, minha mãe." E lá se foi a moça para a prostituição. Outro fato sensacional apresenta-nos M. Mayran.
lente da Academia de Ciências em Paris, fato acontecido na cidade de Béziers. Havia ali um livre pensador que tinha 2 filhos e uma filha. Ele chamava de prejuízos os ensinamentos divinos e zombava de tudo quanto diz respeito à religião. Os 3 filhos perderam todo o respeito devido aos pais e entregaram-se à libertinagem. Morrendo de desgostos à mulher, os filhos exigiram de seu pai toda a herança, e assim, reduziram este pobre velho à mais completa miséria. O filho mais velho cometeu um crime hediondo e expirou no cadafalso. A moça, ficando sem recursos devido aos seus desmandos, morreu num hospital de mendicidade, e o filho mais moço, abandonado por uma esposa infiel, entregou-se à malandragem e à bebedeira, miseravelmente morrendo pouco depois. O velho, acabrunhado pelos desgostos profundos que o assaltavam, enlouqueceu. Então, continuamente bradava batendo com as mãos no rosto e no peito: onde estão minha mulher e meus filhos? Oh, estão no abismo. Infeliz que eu sou. Tudo para mim está irremediavelmente perdido para sempre. E neste extremo desespero terminou os seus dias num asilo de alienados. Como é lamentável a falta de religião e do ensino religioso. A ordem, o respeito, a disciplina e boa harmonia só se encontram onde existe o temor de Deus, frutos produzidos da boa educação religiosa. São incalculáveis os benefícios provindos dessa educação e também os males decorrentes da sua falta. Se assim é para esta vida de tão rápida existência, o que não será para se alcançar a vida eterna? A qualquer hora inesperada, os pais que souberem educar seus filhos na religião, têm de comparecer diante de Deus para serem julgados, e abençoados por Jesus pelo bem que aqui fizeram, receberão as recompensas de suas virtudes e também das de seus filhos. Depois esses bons filhos ali estarão dizendo a Jesus: nós vos agradecemos por tantos favores, e depois de vós, agradecemos aos nossos bons pais e com eles seremos felizes eternamente. Não se dará assim com os maus que, no Supremo Tribunal Divino, serão julgados e condenados pelos males que fizeram, e algum tempo depois virão por seu turno os maus filhos para o mesmo julgamento, e, ouvindo a tremenda sentença contra eles proferida, exclamarão: Senhor, sois justo, merecemos a vossa condenação, porque realmente somos culpados. Porém, ainda mais culpados que nós são aqueles pais desumanos e cruéis que não nos deram a educação necessária a fim de conhecermos os nossos deveres. Para convosco iremos, separados de vós, ser eternamente infelizes, mas seremos companheiros daqueles que, com o demônio, foram a causa de nossa desgraça. E assim, pais e filhos, amaldiçoados por Jesus, o Deus de tanta bondade e misericórdia, ficarão eternamente entre os demônios e todos os condenados, a sofrerem horríveis tormentos. Quando, por desgraça sua, uma família não é religiosa, o pai não se impõe ao filho, o filho não obedece o pai, os 2 esposos e os irmãos não se amam mutuamente. Muitas vezes é um membro da mesma família que em seu seio implanta a desordem e até a desonra. Muito mais ainda do que a família, perdem os pais com a falta de educação religiosa em seus filhos. Quem não ama a Deus, a ninguém mais amará com verdade, com pureza, com sinceridade. Os filhos sem religião não podem ter verdadeiro amor a seus pais. Eles têm dinheiro para tudo, para bebida, para jogo, para diversões, mas não têm vintém para dar a seus pais, muitas vezes velhos, doentes, pobres. Os pais passam pelo desgosto e pela vergonha de ver seus filhos desconsiderados, desacreditados, repelidos pela melhor sociedade. Passam pelo desgosto e pela vergonha de ver um filho ser processado, condenado como ladrão ou assassino, de ver uma filha ou um filho atentar contra a própria existência, cometendo o horroroso delito do suicídio que é a infâmia social. Quantos pais não pagam o seu crime de não ter dado educação religiosa a seus filhos, vendo algumas vezes uma filha entregue à prostituição ou perecendo ele mesmo como vítima imolada pelo rancor e ferocidade dos seus próprios filhos. Compenetrai deveras, ó pais, perante Deus, com relação ao exato e conveniente ensino a seus filhos.